respondem, eles só veem o recado e entram pelo link, entendeu? Beleza. Bom, boa noite para todo mundo. Vamos começar mais uma aulinha de física. A apresentação vocês estão conseguindo ver, né? Perfeitamente. Vamos lá então. Hoje a gente vai falar dos conceitos de energia, principalmente a energia mecânica, que ela é baseada na soma das energias cinética, potencial e energia elástica. E eu vou explicar tudo para vocês e a gente vai entender um pouco da conservação da energia que a gente tinha definido bem no comecinho da aula passada, só que de uma forma bem simples. Agora a gente vai abrir melhor. Esse aqui é o slide igual estava na aula passada, que eu tinha comentado que a energia é a capacidade da gente produzir o trabalho. Então, produzir uma ação. Todo corpo ele tem uma energia armazenada e é essa energia que faz com que ele consiga exercer esse trabalho. A única coisa que eu mudei no slide foi esse carinha andando de bicicleta aqui, que esse é um verdadeiro gênio da física, que ele tá batendo as roupas ali andando de bike, em vez do cara andando de skate, né? Mas é o mesmo princípio. Ele está transferindo a energia cinética, que ele está pedalando a bike, para as roupas lá, e as roupas estão girando. Então, ele está transferindo energia dele, através do corpo dele exercendo o trabalho, para a máquina que está batendo a roupa. Bom, então, energia, a gente comentou que alguns exemplos são o movimento dos corpos, a energia do calor, a eletricidade, a energia elástica. Existem vários tipos de energia. E, segundo o princípio de Lavoisier, a energia não pode surgir do nada, nem pode ser destruída. Essa é a conservação da energia. A energia ela vai ser dissipada de um corpo para outro em formas diferentes de energia. Só isso que muda. Pode ser que, por exemplo, um corpo tenha uma energia potencial, vou explicar melhor para vocês o que é potencial. Em um momento maior do que em outro momento, mas nesse outro momento que ela vai estar menor, outro tipo de energia vai estar nesse corpo suficientemente para ter essa relação de transferência total dessa energia que tinha aqui para essa energia que vai ter depois, tá? Eu vou explicar certinho se vocês ficarem com dúvida. Então, é isso, é a transformação de um tipo de energia em outro. Pode ser a mesma energia, um pouco da energia. Por exemplo, tem 100 de energia potencial aqui, depois vai ter 50 de energia potencial e outro mais 50 de energia cinética. A gente vai ver que vai mudar um pouco a energia em alguns momentos do mesmo corpo. Um exemplo é a energia da queda livre, a queda d'água nas hidrelétricas, que é esse videozinho aqui, que é essa parte direita. A queda d'água, ela tem energia potencial, porque a represa está na parte de cima, e quando a gente abre as comportas da hidrelétrica, a água começa a cair. Por quê? Porque ela está represada lá em cima, então ela tem energia potencial, uma energia de posição acima, e ela começa a cair, daí a água vai ter velocidade. Quando a água tem velocidade, ela tem energia cinética. Quando a água está parada lá em cima, ela só tem energia potencial, ela não está se mexendo. Então, ela não tem energia cinética, ela só tem potencial. Depois ela vai ter energia cinética. Bom, então os tipos de energia que existem, alguns deles, né, não são todos que estão aqui, mas só para vocês familiarizarem com os termos. Energia cinética, energia potencial, energia mecânica, térmica, solar, sonora, nuclear, ou, por exemplo, os combustíveis de carro. O que faz a gente alimentar o carro é a energia química que existe no combustível. Quando a gente queima ele, a gente consegue fazer o carro andar. Então, é um tipo de energia química que a gente consegue transformar em energia cinética, que é a velocidade do carro, beleza? Agora vamos definir essas energias: cinética, energia potencial, gravitacional, que é a mesma coisa que energia potencial na Terra, e a energia potencial elástica, tá? Essas três energias são as energias que compõem a energia mecânica, quando a gente analisa a mecânica. Nessa aula, e principalmente nessa parte de física mais simples, que é a que vocês têm que estudar para o Enem, por exemplo, para os outros vestibulares, é a energia mecânica. A gente não trata dos outros tipos de energia, porque daí eles são para a própria faculdade, que eles são bem mais específicos. A energia mecânica, então, ela vai ser dividida em energia cinética, que
que se a gente lê no texto aqui, ó, energia cinética é todo o objeto que está em movimento. Então, se o objeto se mexe, ele tem velocidade, então ele tem energia cinética. A energia potencial gravitacional, ela é armazenada em um objeto que se encontra suspenso a uma determinada altura. Então, a energia potencial, ela tem a ver com a altura, tá? Qualquer altura que você esteja em relação ao chão, você vai ter uma energia potencial, que significa que está puxando você até o chão, certo? Dessa forma, é energia potencial gravitacional, porque é a gravidade que está puxando você para baixo daquela altura. A energia potencial elástica é uma energia armazenada também, mas daí não é a altura, é a mola. Quando a gente analisa a elasticidade, por exemplo, quando a gente estudou lá nas aplicações de leis de Newton a força elástica, a gente vê que quando a gente comprime a mola, a ponta da mola vai tender a voltar para o estado natural. Ou quando a gente estica a mola, ela vai tender a voltar para o estado natural. Diferença de movimento, mas a energia ela está armazenada nessa mola, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me interromper. Eu queria fazer só um breve paralelo, Miguel, posso? Rapidinho? Claro, claro, pode ficar à vontade. Beleza. Então, galera, uma coisa que eu. Peraí, deixa eu abaixar a mãozinha. Boa. Uma coisa que sempre me ajudou muito, principalmente quando eu estava começando a estudar física, para entender certinho o que é energia cinética. Quando a gente fala energia cinética, logo esse cine, quando a gente fala o cine, não lembra cinema? Cine de cinema? Ah, professor, você tá louco? Isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem sim. Sabe, muito antes de existir o cinema, a gente conseguia retratar momentos apenas por fotos. Então, tipo, tava cantando parabéns no aniversário de 2 anos do Joãozinho. Então, você só conseguia pegar aquele momento por uma foto. Até que uma pessoa decidiu que se a gente colocasse várias fotos tiradas em sequência, uma do lado da outra, e começar a rodar elas bem rápido dentro das máquinas lá que a gente conhece, isso aí geraria um movimento. E esse movimento é o filme, certo? Então o filme nada mais é do que um movimento de imagens. E aí isso aí tudo se conecta, né? Cinética, cinema. É só isso mesmo. Boa, daí. Legal, legal. Essa eu nunca tinha pensado. Bom, vou voltar para o slide aqui então. Certo, se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar. Até deixei um videozinho, vou dar play aqui porque eu gostei dele. Ó, nesse videozinho, por exemplo, a gente está vendo as bolinhas se baterem, certo? Esse vídeo explica bem a conservação da energia, porque sempre que uma bolinha vai subir, ela vai bater e fazer a outra bolinha subir no mesmo movimento. E assim por diante. A energia vai ser sempre conservada nesse movimento, tá? Essa bolinha, ela nunca vai tender a parar. Ela vai demorar muito para parar, porque ela vai ter muito perda de energia para outras formas, além da energia mecânica. Nos exercícios, a gente considera que não existe nenhuma perda para outro tipo de energia, tá? Quando a gente for resolver os exercícios, eu explico um pouco mais dessas formas de perdas de energia que a gente tem. Mas para vocês aplicarem, vocês têm que entender essas três energias que compõem a energia mecânica. A energia cinética, igual o Luiz falou para vocês lembrarem do cinema, que é a energia que tem movimento, ou seja, ela tem velocidade. A energia de posição, a energia potencial, que é a energia de altura, e a energia elástica, que é a relação de ter ou não a mola, beleza? Então vamos agora descrever esses três tipos de energia. Agora a gente vai começar com as fórmulas mirabolantes. Bom, energia cinética é a energia que tem velocidade, então vai ter que ter velocidade na fórmula, certo? A fórmula da energia cinética, EC aqui, ela vai ser igual à massa de um corpo. Por exemplo, essa bola de boliche que eu deixei embaixo, a massa dela é 5 quilos. A velocidade com que esse corpo está se mexendo, porque a energia cinética tem que ter um movimento, essa velocidade tem que estar ao quadrado, e essa multiplicação é dividida por 2. Então, por exemplo, aqui, o que a gente tem? Massa tem que ser sempre em quilogramas, beleza? Como todas as fórmulas que a gente estudou até agora. A velocidade também tem que ser em metros por segundo. No caso da bola de boliche aqui, a bola de boliche tem 5 quilos e ela está se mexendo numa velocidade de 2 metros por segundo. O que a gente faz para aplicar a fórmula? Depois dessa setinha aqui, a gente tem a fórmula aqui, ó.
Então, a massa é 5 vezes 2 ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai dar 5 vezes 4, que é 20, dividido por 2, dá 10. A energia, ela é medida em joules, tá? Então, são 10 joules. Agora a gente vai para a energia potencial. A gente vai resolver o exercício, vai ficar bem mais claro essa aplicação de energias, tá? Eu vou conferir aqui. Pode falar, Ana. Ali você fez 5 vezes 4 porque o 2 está elevado ao quadrado? Isso, exatamente. Vou voltar o slide aqui. Ó, só antes de eu falar o que eu tenho que falar, o próprio slide, eu acabo não vendo a chamada. Então, por exemplo, o Luiz levantou a mão, eu não vi, eu só vi a sua mãozinha levantada porque acionou um barulhinho. Mas eu vou falando e às vezes eu não escuto barulho, então podem ligar o microfone e me interromper, tá? Não precisam perguntar nada para interromper. Perguntar, daí vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Bom, vamos lá então. A fórmula é isso aí que você falou. É 5 vezes 2 ao quadrado. Então, é 5 vezes 2 vezes 2, esse 2 ao quadrado. Porque ao quadrado você tem que multiplicar 2 vezes o número que está lá. Então, 2 vezes 2 dá 4. Esse 4 vezes o 5 dá 20. Dividido por 2 dá 10. Beleza? Beleza. Vou voltar no slide. Certo. Agora é energia potencial. Então, a energia cinética é o movimento e a energia potencial é a relação de altura em relação ao solo. Como a gente viu nesse desenho aqui, a menininha ela está soltando uma bolinha. A bolinha ela tem energia potencial aqui em cima. Quando ela solta a bolinha começa a descer até ela bater no chão. No chão, ela não tem mais energia potencial, porque a altura é zero, beleza? Então, a energia potencial, ela só é contada quando você tem uma diferença de altura em relação ao chão. Ou seja, tem que estar suspensa a bolinha, tá? Então, você soltou a bolinha, ela começa a transformar a energia potencial que ela tinha em energia cinética. Por quê? Porque a bola cria uma velocidade para baixo, beleza? Essa é a transformação de energia que eu tinha falado lá no começo. A energia potencial, a fórmula dela, vai ser o peso vezes a altura. A gente viu que o peso é aquele PMG, pequeno, médio, grande, lembram? Então, o peso é igual a massa vezes gravidade. Então, aqui a gente tem o energia potencial, EP, igual a massa vezes gravidade vezes altura. Então, peso, que é esse mg aqui, vezes altura. Beleza? É isso que vai influenciar principalmente. Sempre a gente leva em consideração a massa desse corpo para essas relações de energia cinética e potencial, e daí para a relação de energia cinética a gente vai levar em consideração a velocidade e para potencial a altura. Eu vou para a gente pegar uma noção dessas duas energias juntas, tá? Bom, nesse desenho aqui, o que a gente tem? A gente tem o menininho com a bola na mão e ele vai jogar a bola para cima. Quando ele está com a bola na mão, existe uma energia potencial. Por quê? Porque quando ele está com a bola aqui na mão, ela tem uma diferença, certo? Aqui já existe uma altura. Então já tem uma energia potencial. Daí o que ele faz? Ele adiciona uma energia cinética, porque ele joga a bolinha para cima, certo? Essa bolinha ela vai subir no momento que ela vai parar lá em cima, certo? Nesse primeiro momento, o que acontece aqui? A gente tem energia cinética e energia potencial. A energia potencial ela vai aumentar, porque ele está jogando a bolinha lá para cima, e a energia cinética ela vai diminuir. Por quê? Porque quando a bola sai da mão dele, a velocidade aqui ela é alta, porque ele acabou de jogar. E ela vai diminuindo até aqui que ela vai parar. Aqui a velocidade é igual a zero, certo? Quando ele chega aqui, ó, né? Aqui a velocidade é igual a zero. Porque a bolinha, ele jogou a bolinha num momento, ela parou lá em cima, depois ela vai começar a descer. Então, nesse segundo momento, o que a gente tem? Vou partir para essa segunda foto agora.
Tá travando? Pra mim tá, agora não Vou sei para começar outras de novo. pessoas. Ainda tá travando ou tá mais tranquilo? Agora parou, mas quando você começou a explicar da bolinha, professor, daí travou tudo. Daí todo mundo tá falando no chat que travou. Tá bom. Eu vou voltar então. Vou voltar Miguel, lá do Miguel, começo. Pode uma falar. sugestão, se você quiser desligar a sua câmera, pelo menos enquanto estiver acontecendo esses travamentos, talvez ajude. Beleza, vou desligar aqui então, pessoal. Vamos voltar então. Tô só apagando aqui para eu explicar de novo, tá? Bom, vamos lá então. Na primeira situação, o que a gente tem? O menino ele tá jogando a bola para cima, tá? Nessa primeira foto. Quando a bola sai da mão dele, ela já tem energia potencial, porque ela tem uma diferença de altura em relação ao chão, tá? E ela vai ser adicionada energia cinética, porque ele põe velocidade. A velocidade aqui, ela é alta, é uma velocidade alta, e ela vai subir até ela chegar num pontinho aqui em cima, que ela vai parar, que a velocidade vai ser igual a zero. Depois ela volta a descer, certo? Então, nesse primeiro momento, o que a gente tem? A gente tem energia cinética diminuindo até lá em cima e a energia potencial aumentando, porque ele está ganhando altura, certo? A altura aqui, ela era altura 1. Aqui, altura 2, até ela parar lá em cima. Então, ela está ganhando energia potencial, certo? Essa energia que ele colocou cinética, a hora que ele joga a bolinha para cima, ela está virando energia potencial. Aqui, nessa segunda foto, o que acontece? A velocidade da bolinha vai ser igual a zero, porque essa foto 2 é exatamente o momento que a bolinha está parada lá em cima. É o momento que ela vai começar a descer. Então, a energia cinética não existe. Por quê? Porque a velocidade é igual a zero. Se não tem movimento, não tem energia cinética. Então, aqui só vai ter energia potencial, que vai ser a maior de todas, vai ser a máxima. Essa energia potencial, ela vai ser perdida quando a bolinha começa a descer. Então, se a gente for para outra foto aqui, a bolinha lá em cima, ela vai começar o quê? A descer, até ela voltar para a mão do menino. Então, o que acontece? A bolinha ela começa a ganhar energia cinética e perder energia potencial. Por quê? Porque a altura dela vai diminuir, ela vai vir dessa altura aqui em cima para essa altura na mão dele, e a energia cinética vai aumentar. Por quê? Porque a velocidade aqui é igual a zero, e aqui ela vai ganhando velocidade até o menino chegar e pum, parar na mão dele. Beleza? Deu para entender tudo? Não travou? Se vocês quiserem, eu explico de novo. Agora não travou, foi de boa. Beleza. Então, agora vamos para o exercício de energia cinética. A energia cinética, então, ela leva em consideração a velocidade. Aqui é um primeiro exemplo, que a bolinha ela está 4 metros por segundo, e no segundo exemplo ela está 2 metros por segundo, tá? Essa aqui é a velocidade. Então, vamos lá. mv quadrado sobre 2. O m, a massa é 0,05. A velocidade é 4 dividido por 2. Esse 4 aqui tem que estar ao quadrado, certo? Então, é a mesma coisa, Professor, tá 0,05. travando. Tá travando? Mas a imagem vocês estão conseguindo enxergar. A imagem, sim. Mas o áudio tá travando. Agora parou um pouco.
Bom, vou tentar falar o... Tá, eu acho que tá oscilando a internet aqui mesmo, então. Eu vou tentar falar o mais devagar possível. Me interrompam sempre que travar, porque daí eu recomeço, tá? Tá bom. Então, energia cinética, ela vai ser o quê? A massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Então, é a massa, velocidade ao quadrado, sobre 2. Ao quadrado é a mesma coisa que a gente multiplicar 2 vezes, certo? Por isso que eu fiz 4 vezes 4 aqui. O que vai acontecer? Esse resultado aqui é a mesma coisa que 0,05 vezes 16 sobre 2. Esse resultado aqui... Deixa eu pegar a colinha. Ele vai dar 0,0... Opa! 0,40 joules. É isso mesmo? Eu não consegui pegar no celular aqui. Se alguém tiver uma calculadora aí, quiser fazer, pode fazer. 4 vezes 4... 0,32. Errei. Zero ponto 32. Beleza? Mesma coisa para esse aqui, então. 0,05 vezes 2 ao quadrado sobre 2. Esse aqui vai dar 0,10 joules. Entenderam o princípio de aplicação dessa fórmula? Tem que levar a velocidade e a massa. Beleza? Beleza. Professor, tem caso de estar em quilômetros por hora e ter que transferir por metros por segundo ou essa daí não? Tem também. Se caso tiver em quilômetros por hora para metros por segundo, você tem que fazer aquela conversão de 3,6. Então, quilômetros por hora, metros por segundo. Divide, né? Daí depois multiplica quando é de metros por segundo, quilômetros por hora. Ou não? Isso. Isso. Ó, quilômetros por hora. Eu tava checando aqui para eu não falar errado para vocês. Quilômetros por hora para metros por segundo. Então, 1 metro por segundo é 3,6 quilômetros por hora. Certo? Então, se você tiver um valor em metros por segundo, você multiplica por 3,6 vezes 3,6. E se você tiver o valor em quilômetros por hora, você divide por 3,6. Certo? Certo. É esse aqui que a gente faz a conversão. Mas nesse caso aqui, é só metros por segundo, porque o exercício já deu em metros por segundo, tá? Tá bom. Bom, vamos lá então. Aqui, agora é o exercício de energia potencial. Aqui, a gravidade, eu vou tirar esse 9,8 e vou colocar 10, para ficar mais fácil da gente fazer a conta, tá? Se tivesse 9,8, era só fazer a conta na calculadora. Alguém quer tentar fazer esse exercício aqui, de aplicar fórmula, ou vocês querem que eu faça? Se vocês quiserem tentar, é só pegar a massa, a gravidade e a altura e multiplicar um pelo outro.
Multiplica todos esses valores que estão aí? Isso. Mas tem uma pegadinha no meio, já adianto. Pessoal, só uma coisa que normalmente acontece muito é sempre tomem muito cuidado para não confundir as equações de energia potencial e as equações de força-peso, tá? Eu sei, elas não levam a resultados totalmente diferentes, porém, quando você pensar EPMGH, PMG, muitas vezes acaba confundindo um pouco. Então, sempre prestar muita atenção nisso. Exatamente. A diferença, então, de peso e energia potencial é que a energia potencial a gente tem que pegar o peso e multiplicar pela altura que aquele corpo está. Alguém tentou fazer os resultados? Ó, eu vou adiantar para vocês a pegadinha aqui, ó. 500 gramas. Esses 500 gramas não pode pôr na fórmula, a gente tem que pôr em quilogramas. Os 500 gramas a gente tem que dividir por 1.000, para dar em quilograma. Daí a gente consegue pôr 0,5 quilogramas. Daí a gente consegue pôr na fórmula. Beleza? Essa era a única pegadinha que tinha. De resto, é só aplicar a fórmula daí. Daí a gente tem que multiplicar a massa vezes a gravidade vezes a altura. Pessoal, só não. Miguelzão, não tô querendo criticar, não. É só uma observação caso tenha acontecido com alguma delas. Ali na equação, galera, o Miguel colocou MGH e embaixo tá 4 vezes 10 vezes interrogação. Mas se a gente for ver na ordem, a interrogação ela corresponde ao M, que é o primeiro fator na equação, e o último que ele escreveu. E o 4 corresponde ao último fator da equação, que é o H, beleza? E o 10 permanece, que tá no meio. O meu resultado deu 20. Exatamente. É isso mesmo. Então, vai ser 4 e a energia joules. Beleza? Ela sempre vai ser medida, a energia sempre é medida em joules. Bom, vamos continuar então. Opa, aqui já é a próxima matéria. Se tiveram alguma dúvida em relação à energia, vocês acham que está tranquilo? Dá para continuar e falar de energia elástica agora? Ou vocês querem que eu volte e fale mais alguma coisa? Eu achei super fácil, só que tem que prestar atenção nessa pegadinha aí. Isso, exatamente. Tem que sempre lembrar que o peso é em quilos e a velocidade em metros por segundo. No caso da energia cinética, que leva em consideração a velocidade, e no caso da energia potencial, que leva em relação à altura e também o peso e gravidade, a massa e gravidade. Bom, vou continuar então. Agora a gente vai falar do terceiro tipo de energia, que ele é bem específico, mas ele também está dentro da energia mecânica, que é a energia elástica. Quando a gente viu a força elástica, era F é igual a K vezes X. O K era aquele coeficiente elástico e o X era a distância. A energia elástica é bem parecida. A diferença é que o X ele vai estar ao quadrado e a equação vai estar dividida por 2. Então, a gente tem energia potencial, que é essa EPE, igual ao K, que é a constante elástica de cada mola, ela vai variar para cada mola, do jeito que a mola é feita. O X, a distância que tem a compressão ou a extensão dessa mola em relação ao estado natural da mola, para a gente ter relação de quanta energia vai estar armazenada, tá? Se a gente comprimir um pouco, é pouca energia. Se a gente comprimir bastante, é bastante energia. Essa é a relação. Quanto maior a distância, quanto maior for o X, maior vai ser essa energia, energia elástica. Beleza?
Então, agora, para vocês entenderem, a gente fazer um exercício, eu vou usar aqui, tá? Vou dar um... Vocês estão vendo a lousa, né? Vou dar um zoom aqui, para vocês verem que é a mesma imagem. A gente vai analisar a mola comprimida, nesse segundo caso aqui, e a mola distendida no terceiro caso ali. Vamos lá. Quando a gente tem energia elástica, ela vai ser igual ao K, que é esse coeficiente, e o X ao quadrado sobre 2. Bem parecida a fórmula com a energia cinética, né? Então, vamos lá. O X, ele está em 60 centímetros. Essa aqui é outra pegadinha. O que a gente tem que fazer com o X? Jogar ele para metros. Então, é 0,6. Beleza? Sempre analisem isso antes de vocês fazerem o exercício. Então, vamos lá. O K é 10. O K é em Newton sobre metro, né? É aquela unidade que a gente viu no slide. Então, 10 é o K vezes 0,6 ao quadrado sobre 2. Aqui é só a gente fazer conta daí, tá? 0,6 vezes o 0,6, porque ele vai estar ao quadrado. Daí a gente tem que multiplicar pelo 10 e dividir pelo 2. Esse resultado aqui da energia potencial elástica, ele vai ser igual a 1,6. 1,6. 1,8, desculpa. Joules também, porque é energia, tá? Então, o que a gente fez aqui? A gente fez 10 vezes 0,6 sobre 2. Só isso. Quando vocês colocam na calculadora, ele vai chegar e dar esse valor aqui, tá? Aqui é só, esses 3 exercícios são mais simples e é só aplicação de fórmula. Os exercícios mais complexos, que nem esse aqui, que a gente vai fazer agora depois de falar de conservação de energia, eles levam justamente esse conceito. Conservar a energia e transformar uma parte de energia em outra parte de energia. Vamos lá. A conservação de energia, igual a gente viu lá no comecinho, no primeiro slide, pelo segundo princípio de Lavoisier, a variação de energia ela tem que ser igual a zero, ou seja, a energia ela não é criada e ela também não é perdida, ela só é transformada em outros tipos de energia, tá? Então, a variação de energia é igual a zero. Esse triângulo aqui a gente chama de delta, tá? Que é uma letra grega. Delta E é sempre variação de energia, no caso. Igual tem o delta X, que eu acho que o Rafael deve ter mostrado para vocês. O delta X é a variação de distância, variação de espaço. Delta S também pode ser usado. Ou o delta E, no nosso caso, vai ser a variação de energia. Variação é o quê? Eu analisar o estado que eu estou agora e o estado que eu estava lá no começo. Essa é a minha variação. Se eu estou andando, eu estou no 0 e eu chego até o 10, eu tenho que fazer 10 menos 0 para eu saber onde eu estou. A minha variação, certo? Exatamente. Vou repetir porque eu acabei me enrolando aqui, desculpa. Se eu estou no 0 e vou até o 10, eu tenho que fazer o 10 menos o 0. É o meu estado final menos o meu estado inicial. Do mesmo jeito que eu estou no 2 e eu chego até o 10, eu só andei 8, certo? Porque eu faço 10 menos o 8. O meu estado final menos o meu estado inicial. A mesma coisa para a energia. A gente vai ter que levar em consideração os 3 tipos de energia no meu estado final e os 3 tipos de energia no meu estado inicial. Vou lá para o exercício para a gente compreender na primeira luzinha. As energias elas podem ser transformadas, por exemplo, energia potencial em energia cinética. Vai ser a mesma coisa para esse exercício aqui. Vocês podem reparar que não tem nenhuma mola. Então, a primeira coisa é a gente não considerar essa energia potencial elástica, tá? A gente não considera ela nesse exercício. Por quê? Porque vocês estão analisando o exercício e vocês não viram nenhuma mola. Então, não tem problema nenhum, tá?
Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar cada etapa. Essa etapa 1, a etapa 2, etapa 3 e etapa 4. Qual que é a diferença principal delas? Cada uma delas vai ter uma energia cinética e uma energia potencial. A gente tem que analisar certinho o que está acontecendo. Na primeira etapa, a gente está vendo que o carrinho está parado aqui em cima e ele está bem alto. Então, nessa primeira etapa, na etapa 1, o carrinho vai ter energia potencial gravitacional igual a mgh, certo? Essa é a primeira fórmula aqui. mgh vai ser a massa do carrinho vezes a gravidade vezes a altura dele de 30 metros, certo? Se a gente colocar a massa do carrinho de 1, eu acabei não pondo aqui, a fazer as contas. E a gravidade 10. Então, é 1 vezes 10 vezes a altura dele de 30 metros. Então, a energia potencial gravitacional dele é 300 joules. A mesma coisa para o 1, a energia cinética dele vai valer quanto? Ela vai valer o m vezes v quadrado sobre 2, aquela fórmula lá na ponta da lousa, lá na parte de cima, tá? A massa tem? Tem 1. A velocidade tem? Não, por quê? Porque o carrinho está parado. Então, adianta a gente fazer essa conta aqui? Não. A energia cinética dele vai ser igual a 0 joules. Então, se a gente analisar o estado 1, o que acontece? A gente está vendo que o corpo ele só tem energia potencial. Ele tem 300 joules, mas esses 300 joules eles só estão armazenados em energia potencial, tá? Não tem energia cinética. Aí, num determinado momento, uma pessoa vai lá e encosta nesse carrinho. Ela não põe força nele, ela só encosta para ele começar o movimento. Então, no estado 1, a gente viu que a energia total desse sistema era 300 joules, certo? Porque era 300 joules de energia potencial e 0 de energia cinética. O que vocês têm que entender agora é que, no caso 2, também vão existir 300 joules, mas vai existir uma diferença de energia cinética e de energia potencial. No estado 3, a mesma coisa, e no 4, a mesma coisa. Porque esses 300 joules, eles sempre vão existir, só que de formas diferentes. Então, vamos lá. No caso 2, a nossa energia é mgh. Então, a massa é 1, G é 10 e o H é 0. Adianta a gente fazer essa conta aqui? Não, porque a gente está multiplicando por 0. Então, a energia potencial... O que aconteceu com aqueles 300 joules de energia potencial? Eles vão ser todos transformados em energia cinética. Aqui que está a pegada do exercício. O exercício desse tipo, ele vai pegar e perguntar para você qual que é a velocidade no ponto 2, qual que é a velocidade no ponto 3 e qual que é a velocidade no ponto 4. Por quê? Porque ele está te dando a altura aqui que é 0 metros, ele está te dando a altura aqui que é 20 metros e ele está te dando a altura aqui que é 10 metros. E ele também te deu a altura de 30 lá no primeiro, quando a gente analisou o total de energia que tinha no sistema. Beleza? Então, para a gente analisar agora, o mesmo dia cinética. Por quê? Porque ela tem que ser igual. Então, esses 300 joules, eles vão estar em massa vezes velocidade sobre 2. A velocidade é ao quadrado, né? Como que a gente analisa agora qual que é a velocidade nesse ponto? Do mesmo jeito que a gente viu antes. mv quadrado sobre 2 é igual a 300. Então, o que a gente tem que fazer o primeiro passo nesse cálculo? Passar o 2 multiplicando e a massa dividindo lá embaixo,
certo? Vamos passar um de cada vez. Então, a gente vai fazer o quê? Deixar o 300 aqui e vamos deixar o v quadrado do outro lado. O 2 de baixo, a gente tem que passar multiplicando. Então, ele está aqui em cima, certo? Porque ele estava lá embaixo, ele vai para cima. E o m, que ele vai no valor de 1, ele estava lá em cima, agora ele vai lá para baixo, certo? Esse m aqui vai ficar aqui embaixo. O que a gente vai fazer? 300 vezes 2 dá 600, é igual ao v. Essa ao quadrado, vocês já devem ter visto em matemática que um quadrado aqui, a gente tem que pegar esse número aqui do lado e fazer uma raiz nele. Então, o v ele vai ser igual a raiz de 600. Isso aqui vai ser raiz de 600. Vou fazer aqui na calculadora. Ela vai dar 24,49. Essa aqui é velocidade. Então, esse valor aqui ele tem que estar em metros por segundo. Tá bom? O que a gente descobriu, então? Descobriu que no caso 1, a gente só tem energia potencial e vale 300 joules. No caso 2, a gente só tem energia cinética e ela também vale 300 joules. Por isso, a gente conseguiu achar a velocidade. No mesmo sentido de cálculo, a gente consegue achar a velocidade no caso 3 e a velocidade no caso 4. Vou mostrar para vocês como. No caso 1 e 2, a gente só tem um tipo de energia, certo? No caso 1, só potencial. Mas no caso 3 e no caso 4, o corpo ele vai ter tanto energia cinética quanto energia potencial. Então, a gente tem que saber que é 300, porque 300 vai ser sempre mantido a energia do sistema. Terminar de apagar aqui. Então, vamos lá. A gente tem que, no caso 3, a nossa energia cinética mais a energia potencial gravitacional vai ser igual a 300 joules. Beleza? Por quê? Porque a energia do sistema, ela só está em formas diferentes. Então, vamos lá. Qual energia a gente consegue calcular no caso 3? A gente tem altura ou a gente tem velocidade? A gente tem altura, certo? Que são esses 20 metros que estão escritos aqui. Então, a gente consegue calcular a energia potencial, mas a gente não consegue calcular a energia cinética. Por quê? Porque a gente vai ter que calcular primeiro a potencial para saber o quanto vale a velocidade da energia cinética, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Esse exercício ele é mais complicado mesmo. Se vocês não estiverem entendendo, vocês podem parar e continuar conversando, perguntar alguma coisa, que eu paro e volto tudo de novo. A energia cinética, ela é igual a mv² sobre 2. A energia potencial. O que eu fiz aqui? Eu peguei energia cinética e coloquei nesse parênteses primeiro. Depois eu peguei a energia potencial e coloquei nesse parênteses segundo aqui, tá? É isso que a gente tem, esses dois tipos de energia. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui, então? mv² sobre 2, a gente não tem o v, mas a gente tem todo o resto. Então, é 1 vezes v² sobre 2, mais 1 vezes 10, vezes a altura, no caso, 3. Quanto que ela vale? 20 metros. Isso aqui tem que ser igual a 300, beleza? Aqui é só manipulação matemática. A gente vai ter que passar primeiro esse 20 vezes 10 dividindo. Esse 2 a gente vai ter que passar multiplicando. E esse 1
a gente vai ter que passar dividindo também, certo? Só vai sobrar o V desse lado, que é o que a gente importa, então a gente tem que isolar o V de um lado. Então, vamos lá. V quadrado vai ser igual a 20 vezes 10, que a gente vai passar dividindo, o que está na setinha azul, ele vai ser o quê? 200, certo? Porque é 20 vezes 10. Então, é 300 lá em cima, dividido por 200. E o 2 a gente passou multiplicando. Opa! Desculpa, gente. Acabei me precipitando aqui no cálculo. Não é isso aqui que a gente faz, não. Se tivesse algum professor de matemática aqui, já tinha me comido já. Ó, galera. O que está acontecendo aqui? A gente tem uma soma. A gente tem esse mais aqui, certo? Então, a gente primeiro tem que passar o 20 vezes 10 subtraindo aqui. Vamos nesse primeiro passo. Vai continuar 1 vezes v quadrado sobre 2 lá, igual a 300 menos o 20. Beleza? O primeiro passo é esse. Se eu acabei confundindo alguém pelo jeito rápido que eu falei, vocês podem me interromper que eu explico de novo. Mas por ter esse mais aqui, a gente teve que passar subtraindo primeiro, tá? Esse foi o primeiro passo. Então, é 300 menos o 200. Vou apagar aqui a parte de cima, para a gente conseguir escrever aqui em cima. Então, vamos dar continuidade aqui. O 300 menos 200, ele vai valer 100, certo? Então, vamos isolar o V agora. Agora a gente consegue passar o número dividindo, porque só tem a multiplicação e a divisão aqui. Não tem mais e não tem mais menos. A gente consegue passar dividindo ou passar multiplicando. Agora sim. Então, a gente vai passar o 2 multiplicando e o 1 dividindo. Então, vai ser V quadrado, que a gente isolou, igual a 300, que foi o número que a gente passou subtraindo primeiro. Depois, a gente vai passar o 2 multiplicando e o 1 dividindo, certo? Porque o 1 estava em cima, vai para baixo, o 2 estava embaixo, vai para cima. Quanto que isso aqui vai dar? Vai dar o 300 menos 200 é 100 vezes 2, dá v ao quadrado é igual a 200. É, isso mesmo, 200. Agora, a gente tem que passar a raiz igual foi o outro caso. Então, a gente tem que fazer raiz de 200. A gente tira a raiz do v desse lado e a raiz de 200 desse lado. O v vai ficar só v, ele perde o quadrado quando a gente tira a raiz, e o 200 vai virar 14, beleza? Vocês entenderam? Quer que eu explique de novo, Ana? Podem falar, Não pessoal. precisa. Se vocês não explicarem, eu falo de novo. Eu tirei um print, 4, daí se eu não conseguir resolver, eu mando mensagem. O 4 ele vai ser a mesma coisa do 3, é o mesmo princípio. Se vocês quiserem, eu resolvo ele. É que a gente acabou estourando o tempo da aula aqui, eu acabei me embananando, então não deu tempo. Mas é isso. O único problema ali foi o fato de eu não ter passado o 200 subtraindo de primeira, né? Então, esse foi o principal detalhe da matemática. A gente tem que passar o 20 vezes 10 vezes 1, que é aquele azul que eu deixei na parte esquerda de baixo,
Tem que passar subtraindo primeiro, tá? Depois a gente pode passar dividindo e multiplicando. O 4 ele vai ser a mesma coisa, ele vai ter energia potencial e também energia cinética, e no caso, a única coisa que vai mudar é que em vez dele ter 20 metros de altura, ele vai ter 10 metros. Então a gente vai calcular a energia potencial com 1, que é a massa, vezes 10, que é a gravidade, vezes 10, que agora vai ser a altura. Em vez de 1 vezes 10 vezes 20, que 20 era a altura de antes. Então, se ninguém tem mais uma dúvida, acho que a gente já pode encerrar, Luiz. Boa, eu acredito que sim. Deixa eu encerrar a reunião, a gravação. Vou ligar a câmera aqui.